Mesmo que você não possa recuperar tudo o que perdeu, não precisa perder também a possibilidade de se tornar alguém novo. Existe uma dor que quase ninguém admite em voz alta. Não a dor de quem foi traído. Essa dor nós conhecemos. Sabemos o tamanho da ferida que uma traição pode causar. A confiança quebrada, as perguntas, a sensação de não saber mais o que foi verdade e o que foi mentira. A autoestima atingida, a segurança que desaparece. Existe um vocabulário inteiro para acolher quem foi ferido e precisa existir, porque ser traído pode destruir por dentro coisas que levaram anos para serem construídas. Mas existe uma outra dor sobre a qual quase ninguém fala, e talvez você tenha chegado até aqui carregando exatamente essa dor. É a dor de quem causou a ferida, a dor de quem traiu, de quem tomou uma decisão que machucou profundamente alguém que amava e depois precisou continuar vivendo sabendo que aquilo aconteceu por causa de uma escolha sua. É uma dor estranha, porque você sofre, mas sente que não tem direito de sofrer. Você chora, mas pensa que não merece consolo. Você sente falta da pessoa, mas imediatamente uma voz dentro de você responde: foi você que fez isso. Você olha para trás e pensa: como eu pude fazer aquilo? Talvez você tenha perdido um relacionamento, talvez ainda esteja dentro dele, tentando reconstruir algo que agora parece completamente diferente. Talvez a outra pessoa tenha descoberto, talvez você tenha contado, talvez ainda existam conversas muito difíceis acontecendo. Ou talvez tudo já tenha terminado. Mas a culpa permaneceu. E existe uma cena que talvez continue voltando à sua cabeça. O rosto da pessoa quando descobriu, as lágrimas, a pergunta: por quê? E talvez essa seja justamente a pergunta para a qual você ainda não tenha uma resposta que pareça suficiente. Por quê? Por que eu fiz isso? Como eu fui capaz? Como alguém que dizia amar pôde causar tanta dor? E depois de todas essas perguntas, vem uma ainda mais profunda. Depois do que eu fiz, ainda existe restauração para mim? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Este vídeo não existe para minimizar uma traição. Não existe para transformar a infidelidade em um simples erro que todo mundo comete. Não existe para transferir culpa para a pessoa traída. E também não existe para oferecer uma justificativa espiritual para escapar das consequências. Traição quebra confiança. Traição pode produzir feridas profundas. E arrependimento verdadeiro começa quando você para de fugir dessa realidade. Mas existe uma diferença enorme entre dizer: o que eu fiz foi errado, e dizer: eu sou irremediavelmente aquilo que fiz. Uma dessas frases pode levar ao arrependimento. A outra pode te prender para sempre na vergonha. E talvez seja exatamente essa prisão que Deus queira começar a abrir hoje, porque você precisa assumir aquilo que fez, sem transformar aquilo que fez na única definição de quem você é. Você errou. Talvez tenha errado profundamente, mas você não precisa permanecer para sempre a mesma pessoa que tomou aquela decisão. Quando a culpa deixa de dizer você errou e começa a dizer você é o erro, existe uma diferença entre culpa e vergonha. A culpa diz: eu fiz algo errado. A vergonha diz: existe alguma coisa fundamentalmente errada comigo. A culpa olha para uma ação. A vergonha começa a engolir a identidade. E depois de uma traição, essa mudança pode acontecer silenciosamente. No começo você pensa: eu não deveria ter feito isso. Depois: como eu fui capaz de fazer isso? E algum tempo depois, talvez eu seja uma pessoa horrível. E finalmente, talvez eu não mereça mais ser amado. Percebe o caminho? Um comportamento começa a se transformar em identidade. E quando você acredita que é o seu pior erro, mudar começa a parecer impossível. Porque ações podem ser corrigidas, padrões podem ser enfrentados,
comportamentos podem ser transformados. Mas se você conclui que sua essência é podre, o que sobra? Autopunição. E autopunição pode parecer arrependimento, mas não é necessariamente a mesma coisa. Ficar se odiando não repara aquilo que você fez. Repetir todos os dias que você é uma pessoa horrível não cura a pessoa que você feriu. Destruir sua própria vida não reconstrói automaticamente a vida de ninguém. O arrependimento bíblico não é um convite para você se odiar. É um convite para você mudar de direção. E mudar de direção exige coragem para olhar para o que aconteceu sem fugir. E também coragem para acreditar que você não precisa continuar sendo quem era quando aquilo aconteceu. Pedro entende alguma coisa sobre isso. Quero te levar agora para uma das histórias mais humanas de toda a Bíblia. E preciso fazer uma distinção importante. A história de Pedro não é uma história de infidelidade conjugal. Não estamos dizendo que negar Jesus e trair um parceiro são exatamente a mesma coisa. Não são. Mas Pedro conhece algo que talvez você conheça também. A experiência de falhar profundamente com alguém que amava e depois precisar viver com a memória do que fez. Pedro tinha caminhado com Jesus, tinha ouvido seus ensinamentos, tinha visto milagres, tinha participado de momentos extraordinários. Quando muitos ainda não compreendiam completamente quem Jesus era, Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus, capítulo 16. Pedro parecia absolutamente convencido de sua fidelidade. Na última noite antes da crucificação, quando Jesus disse que seus discípulos se dispersariam, Pedro respondeu que, ainda que todos o abandonassem, ele não o faria. Era como se dissesse: os outros, talvez, falem com você. Eu não. E talvez essa seja uma das razões pelas quais certas falhas nos destroem tanto. Não é apenas porque decepcionamos alguém, é porque decepcionamos a imagem que tínhamos de nós mesmos. Talvez você também tenha pensado: eu nunca faria isso. Talvez tenha julgado outras pessoas que fizeram. Talvez estivesse absolutamente convencido de que conhecia seus próprios limites. Até o dia em que atravessou um deles. Naquela noite, Jesus foi preso. Pedro o seguiu até o pátio do sumo sacerdote. E ali alguém olhou para ele e disse: Você também estava com Jesus. Pedro negou. Depois negou novamente. E uma terceira vez. Então, o galo cantou. Lucas capítulo 22 registra um detalhe devastador. Jesus se voltou e olhou para Pedro. Pensa nesse momento. Não sabemos exatamente tudo o que havia naquele olhar. A Bíblia não descreve a expressão de Jesus. E talvez justamente por isso, essa cena seja tão poderosa. Porque Pedro sabia. Não precisava de discurso. Não precisava de acusação. Não precisava que alguém enumerasse o que tinha acabado de fazer. Ele sabia. E então se lembrou das palavras de Jesus. E saiu dali, chorando amargamente. Talvez existam lágrimas que só aparecem depois que não existe mais. Como negar aquilo que aconteceu? É quando as justificativas acabam, quando a adrenalina passa, quando a escolha já foi feita. Quando você finalmente fica sozinho com aquilo que fez. Pedro chorou amargamente. Mas aquela noite não foi o último capítulo da história dele. E isso importa muito. Assumir responsabilidade sem se destruir. Existe algo fundamental para qualquer restauração verdadeira: responsabilidade. Não existe restauração construída sobre negação. Não existe transformação enquanto a pessoa continua dizendo: mas meu relacionamento já estava ruim. Eu estava carente. Meu parceiro não me dava atenção. Eu estava bêbado. Foi só uma vez. A outra pessoa insistiu. Estava passando por uma fase difícil. Talvez algumas dessas circunstâncias façam parte da história. Mas circunstâncias explicam contextos, elas não retiram responsabilidade. Se você traiu, em algum momento houve decisões suas. Talvez muitas pequenas decisões antes da grande. Uma conversa
que deveria ter terminado, uma mensagem que deveria ter sido interrompida, um limite que você percebeu que estava sendo atravessado, uma intimidade que começou a ocupar um lugar que não deveria, ou talvez tenha sido algo impulsivo. As histórias são diferentes, mas restauração começa quando você consegue dizer: eu fiz isso, sem colocar um mais imediatamente depois. Eu fiz, eu escolhi, eu causei dor, eu quebrei confiança. Existem consequências e agora preciso me responsabilizar pela pessoa que quero me tornar daqui para frente. Isso é completamente diferente de dizer: minha vida acabou, eu não presto, nunca vou mudar, ninguém deveria me amar. Isso não é responsabilidade, isso é destruição. Responsabilidade. Pergunta: o que eu preciso mudar? Vergonha pergunta: como eu posso me punir? E essas duas perguntas levam para lugares completamente diferentes. Entender por que aconteceu não é justificar. Talvez você tenha ouvido alguém dizer: não importa por que aconteceu, você traiu e pronto. Só que, se você quer verdadeiramente mudar, em algum momento, precisa ter coragem de investigar. Por que eu fiz aquilo? Não para fabricar uma desculpa, mas para descobrir o que precisa ser transformado. Em algumas histórias, uma traição pode estar relacionada à necessidade constante de validação. Em outras, a dificuldade de estabelecer limites. Em outras, a busca compulsiva por novidade. A imaturidade, a impulsividade. Há feridas antigas não tratadas. Há padrões repetidos de relacionamento. Há dificuldade de lidar com frustração. Há necessidade de sentir-se desejado. Há o medo de intimidade verdadeira. Há incapacidade de conversar honestamente sobre problemas, ou há uma série de pequenas escolhas que foram aproximando a pessoa de um limite até que esse limite foi atravessado. E em outras situações, talvez não exista uma explicação psicológica extraordinária. Talvez tenha existido simplesmente oportunidade, desejo, falta de limites e uma escolha errada. Você não precisa inventar uma infância traumática para explicar cada pecado, mas precisa ter coragem de perguntar: que existia em mim naquele momento que tornou aquela escolha possível? Porque arrependimento que só diz: eu nunca mais vou fazer isso, mas nunca pergunta: como eu cheguei até aqui? Pode deixar intacto exatamente o caminho que levou ao erro. Entender a raiz não transforma o errado em certo. Entender a raiz ajuda você a não plantar novamente a mesma árvore. Pedro voltou para perto depois da crucificação. Pedro poderia ter desaparecido. Poderia ter decidido que não tinha mais direito de estar entre os discípulos. Poderia ter concluído: depois do que fiz, acabou. Mas João 21 registra uma cena extraordinária. Pedro e alguns discípulos estavam pescando. Passaram a noite sem conseguir praticamente nada. Ao amanhecer, havia alguém na praia. Era Jesus. No começo, eles não perceberam. Então Jesus orientou onde lançar a rede. Quando os peixes vieram em abundância, João percebeu: é o Senhor. E quando Pedro ouviu isso, ele se lançou na água. Eu gosto dessa imagem. O homem que havia falhado correu em direção justamente àquele com quem havia falhado. Pedro não esperou se sentir digno. Não esperou apagar a memória da negação. Ele foi, e talvez seja exatamente aqui que algumas pessoas se perdem depois de errar. Elas pensam: primeiro, eu preciso consertar minha vida. Depois volto para Deus. Mas você não se limpa para depois procurar aquele que limpa. Você vai como está, arrependido, confuso, envergonhado, sem respostas perfeitas. Mas vai. Quando Pedro chegou à praia, Jesus havia preparado comida, uma fogueira, pão, peixe, e Jesus disse: venham comer. Antes da conversa difícil, houve presença. Depois, Jesus falou com Pedro. 3 vezes perguntou sobre seu amor.
3 vezes Pedro respondeu, e 3 vezes Jesus o direcionou novamente para uma responsabilidade. Cuida das minhas ovelhas. Perceba o movimento. Jesus não fingiu que nada havia acontecido, mas também não deixou Pedro congelado para sempre no pátio onde o galo cantou. Pedro precisava lembrar da falha, mas não precisava morar nela. E talvez essa seja a palavra para você hoje. Você precisa enfrentar o que aconteceu, mas não precisa morar para sempre no pior dia da sua vida. Restauração não significa necessariamente recuperar o relacionamento. Agora chegamos a uma das partes mais importantes deste vídeo. Talvez, quando você ouve a palavra restauração, sua mente imediatamente imagine: então Deus vai trazer meu relacionamento de volta. Talvez, mas eu não posso te prometer isso. E ninguém deveria, porque restauração espiritual e reconciliação de um relacionamento não são exatamente a mesma coisa. Você pode se arrepender genuinamente. Pode mudar, pode buscar ajuda, pode confessar, pode pedir perdão, pode abandonar completamente o comportamento. E ainda assim, a pessoa que você feriu pode decidir que não consegue ou não quer continuar no relacionamento. E ela tem esse direito. Arrependimento verdadeiro não transforma a reconciliação em dívida. Você não pode dizer: mas eu mudei, então você precisa voltar. Deus me perdoou, então você também precisa esquecer. Se você fosse cristão de verdade, me daria outra chance. Não, isso não é arrependimento. Isso é manipulação espiritual. A pessoa ferida não precisa reconstruir o relacionamento para provar que você mudou. Talvez exista reconciliação. E quando existe, ela costuma precisar de tempo, transparência, paciência, conversas difíceis, mudanças observáveis, reconstrução lenta de confiança, às vezes ajuda profissional e principalmente a compreensão de que confiança quebrada não volta porque você pediu desculpas uma vez. Confiança volta quando verdade e segurança são experimentadas repetidamente ao longo do tempo. E talvez, mesmo com tudo isso, o relacionamento não continue. Então, o que significa restauração? Significa que a história não precisa terminar com você sendo a mesma pessoa que causou aquela ferida. Talvez você não consiga recuperar tudo o que perdeu, mas pode permitir que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado em você. Pode se tornar mais verdadeiro, mais íntegro, mais responsável, mais consciente dos próprios limites, mais humilde, mais capaz de amar sem viver escondendo partes da própria vida. Restauração não é simplesmente Deus devolve o que eu perdi. Às vezes a oração precisa ser: Deus, transforma em mim aquilo que precisa mudar, mesmo que eu tenha que aceitar consequências que não posso desfazer. Isso é arrependimento maduro. O perdão de Deus não é uma borracha para consequências. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Essa promessa é maravilhosa, mas precisamos compreender o que perdão significa. Perdão não significa que nada aconteceu. Perdão não significa que as consequências desaparecem automaticamente. Davi foi perdoado. Pedro foi restaurado. Muitos personagens bíblicos experimentaram misericórdia, mas misericórdia nunca transformou pecado em algo irrelevante. A graça não diz: não foi grave. A graça diz: foi grave, mas não precisa ser o fim. Essa talvez seja uma das frases mais importantes deste vídeo. Foi grave, mas não precisa ser o fim. Você não honra a graça de Deus fingindo que o erro foi pequeno. Você honra a graça encarando o tamanho do erro e descobrindo que a misericórdia ainda consegue alcançá-lo. Culpa que transforma e culpa que paralisa.
existe uma culpa que pode ter uma função importante. Ela diz: isso que você fez não está de acordo com aquilo que você acredita. Ela te chama para assumir responsabilidade, para reparar aquilo que for possível, para pedir perdão, para rever padrões, para mudar, mas existe uma culpa que continua falando depois que você já ouviu o chamado para a mudança. Ela não quer transformar você, quer esmagar você. Ela acorda de madrugada e repete: você não merece nada. Quando alguma coisa boa acontece, ela diz: você não tem direito a isso. Quando alguém demonstra amor, ela responde: se essa pessoa soubesse quem você realmente é, quando você tenta se aproximar de Deus, depois do que você fez, isso já não está levando você à transformação. Está levando à condenação. Romanos, capítulo 8, começa dizendo: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação não significa nenhuma responsabilidade. Significa que responsabilidade e condenação não são a mesma coisa. Deus pode confrontar você sem destruir você, pode corrigir você sem abandonar você, pode mostrar aquilo que precisa mudar, sem declarar que você não tem mais valor. Talvez você esteja tentando pagar com sofrimento uma dívida que Jesus já levou à cruz. E escuta isso com cuidado. Autopunição não é uma forma superior de arrependimento. Você não torna seu arrependimento mais sincero, porque se odeia mais. Arrependimento verdadeiro aparece principalmente na forma como você vive depois. Receber perdão também exige fé. Talvez pedir perdão seja mais fácil para você do que recebê-lo. Você diz: Deus, me perdoa. Mas quando termina a oração, continua vivendo como se ele tivesse respondido: não, e volta amanhã. Deus, me perdoa. Depois novamente, e novamente. Não porque exista algo errado em confessar e buscar Deus, mas porque, no fundo, talvez você não acredite que a graça também possa incluir você. Você consegue acreditar que Deus perdoou Pedro? Acredita que perdoou Davi? Acredita que transformou Paulo? Acredita que existe graça para outras pessoas? Só não acredita que exista para você, porque você conhece detalhes da sua história que ninguém conhece. Mas o problema é exatamente esse. Deus também conhece. Você não está informando Deus sobre seu pecado quando confessa. Ele já sabe. Confissão não serve para Deus descobrir, serve para você parar de esconder. E se existe arrependimento verdadeiro, você precisa começar a aprender também a receber misericórdia, não como uma licença para repetir, mas como força para mudar. E Sergipe, eu não conseguir me perdoar, essa frase aparece muito. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu entendo o que ela quer dizer, mas talvez exista uma pergunta mais profunda por trás dela. Eu consigo aceitar que minha história agora inclui algo de que eu me arrependo profundamente, porque perdão não apaga a memória. Você pode lembrar, talvez ainda doa. Talvez exista tristeza por aquilo que poderia ter sido. Talvez você sempre deseje ter escolhido diferente. A cura não precisa significar olhar para trás e dizer: não importa. Pode significar olhar para trás e dizer: importa. Eu gostaria de não ter feito. Eu assumo o que aconteceu. Eu aprendi. Eu mudei. E eu não vou continuar me condenando todos os dias pelo mesmo capítulo. Você não precisa amar o que aconteceu para aceitar que aconteceu. E talvez nunca exista um momento mágico em que você pense no passado e não sinta absolutamente nada. Mas pode chegar um dia em que a memória deixe de ser uma cela. Reparar não é exigir perdão. Se você feriu alguém, talvez exista algo que possa ser reparado. Um pedido de desculpa sincero. Uma verdade que precisa finalmente ser contada. Uma responsabilidade financeira. Uma mudança de comportamento.
transparência, respeito ao espaço do outro. Mas existe algo que você precisa compreender. Reparar é oferecer aquilo que está sob seu controle. Perdão não está sob seu controle. Reconciliação não está sob seu controle. A velocidade da cura da outra pessoa não está sob seu controle. Talvez você queira que ela supere logo, porque vi ela sofrendo também, faz você sofrer. Mas o tempo de quem foi ferido não pode ser determinado pela culpa de quem feriu. Se ela precisa de distância, respeite. Se ela precisa fazer perguntas, responda com honestidade, dentro de limites saudáveis. Se ela decidiu terminar, não transforme sua mudança em instrumento de pressão. Uma das maiores provas de arrependimento pode ser aceitar que a pessoa ferida continua tendo liberdade, mesmo quando a decisão dela dói em você. Talvez você precise de ajuda para entender seus padrões. E existe outro passo que não deveria ser ignorado. Talvez parte da sua restauração envolva procurar ajuda. Um psicólogo, um terapeuta de casal. Quando ambos desejarem trabalhar a relação, um líder espiritual maduro e confiável. Alguém que consiga caminhar com você sem minimizar aquilo que aconteceu e sem reduzir você para sempre ao que aconteceu. Especialmente se esse comportamento já aconteceu antes, se existem padrões repetidos, se você percebe dificuldade de controlar impulsos, se vive buscando validação externa, se mantém vidas paralelas, se mente com frequência para evitar consequências, se não consegue compreender por que sabota relações importantes, ou se a culpa está produzindo ansiedade intensa, depressão, isolamento, ou uma sensação constante de desesperança. Buscar ajuda não diminui sua fé. Talvez buscar ajuda seja justamente uma das formas mais concretas de levar seu arrependimento a sério. Porque dizer eu mudei é fácil. Construir as condições para mudar exige trabalho. O que Pedro nos ensina sobre um futuro depois da falha? Depois de João 21, Pedro não desaparece da história. Muito pelo contrário. No livro de Atos, vemos um homem que anuncia Jesus publicamente. O mesmo Pedro que havia negado conhecer Jesus, agora fala de Cristo diante de multidões. Algo mudou, mas perceba, Pedro restaurado não é simplesmente Pedro antes da queda. Existe agora uma humildade que talvez não existisse antes. O homem que havia dito, mesmo que todos te abandonem, eu nunca aprendeu que era muito mais dependente da graça do que imaginava. Talvez essa seja uma das coisas que Deus pode produzir depois de uma grande falha. Não orgulho espiritual. Humildade. Não a arrogância de dizer, eu jamais faria isso, mas a maturidade de dizer, eu sei do que sou capaz quando não cuido do meu coração. Por isso preciso viver com verdade, limites, responsabilidade e dependência de Deus. Um erro enfrentado honestamente pode produzir maturidade. Uma ferida tratada pode produzir compaixão. Uma queda pode destruir uma falsa imagem de perfeição e dar lugar a uma vida muito mais verdadeira. Isso não torna a queda boa. Não precisava acontecer, mas significa que Deus não precisa desperdiçar nem mesmo aquilo que você gostaria de apagar. Ele pode redimir. Redimir não é chamar o mal de bem, é impedir que o mal tenha a palavra final. Talvez o que você perdeu não volte, mas você ainda podemos voltar. Talvez essa seja a parte mais difícil de ouvir. Você pode pedir perdão e ainda perder o relacionamento. Pode mudar e ainda assim não recuperar a confiança daquela pessoa. Pode fazer tudo o que está ao seu alcance e ainda precisar aceitar que algumas consequências permanecerão. Mas mesmo nesse cenário, sua vida não terminou. Talvez você tenha perdido uma relação, não precisa perder também toda a possibilidade de se tornar alguém diferente. Talvez uma porta tenha se fechado. Isso não significa que Deus terminou de escrever sua história.
Talvez você nunca possa voltar exatamente para o lugar onde estava antes. Mas restauração não é sempre voltar ao lugar anterior. Às vezes é caminhar transformado para um lugar novo. E talvez hoje você não consiga imaginar esse lugar. Tudo bem, você não precisa ver a história inteira. Precisa apenas dar o próximo passo verdadeiro. Confessar, assumir, parar de justificar, reparar o que for possível, respeitar os limites da pessoa ferida, buscar ajuda, mudar os padrões, receber a graça e continuar caminhando. A pergunta não é apenas Deus ainda me ama? Talvez você já saiba a resposta teológica. Sim, mas existe outra pergunta. O que você vai fazer com o amor que ainda está recebendo? Vai usá-lo como desculpa? Deus perdoa. Ou vai usá-lo como força para a transformação? Porque graça barata diz: está tudo bem. Graça verdadeira diz: você pode levantar. Agora venha viver diferente. Deus não te restaura para você voltar tranquilamente para o mesmo padrão. Restauração muda alguma coisa. Talvez lentamente, talvez com recaídas em certos padrões emocionais que precisam ser enfrentados. Talvez exigindo decisões difíceis, mas existe fruto, mais verdade, mais integridade, mais responsabilidade, mais consciência, mais humildade. E agora eu quero falar diretamente com você. Talvez ninguém saiba que você está assistindo a este vídeo. Talvez você tenha pesquisado isso sozinho. Talvez tenha escrito: eu traí e me arrependo. Deus perdoa traição? Como viver com a culpa de ter traído? Meu relacionamento acabou por minha culpa. Deus ainda pode me restaurar. E chegou aqui. Então deixa eu te dizer aquilo que talvez você precise ouvir sem que ninguém diminua a gravidade do que aconteceu. Sim, você precisa assumir sua responsabilidade. Sim, talvez existam consequências. Sim, talvez a pessoa que você feriu nunca volte. Sim, talvez reconstruir sua própria vida leve tempo. Mas não, você não está condenado a permanecer para sempre exatamente quem era no momento em que tomou aquela decisão. Existe arrependimento, existe mudança, existe graça, existe reconstrução, existe um futuro. Não necessariamente o futuro que você imaginava, mas um futuro. Pedro teve um futuro depois do pátio, não porque a negação deixou de existir, mas porque a negação deixou de ter autoridade para definir tudo o que viria depois. Talvez seja isso que precisa começar em você. Você não precisa apagar o capítulo. Precisa parar de deixar que um capítulo dê nome ao livro inteiro. Se essa mensagem encontrou você exatamente onde precisava, não precisa contar nos comentários aquilo que aconteceu. Você não deve explicações públicas sobre uma dor tão íntima. Mas, se quiser transformar este momento em uma oração, escreva: Deus, restaura o meu coração. Só isso. Não como confissão pública, mas como oração. Deus, restaura o meu coração. E agora, vamos orar. Oração. Pai, hoje eu quero orar por uma pessoa que talvez tenha chegado diante de ti sem saber exatamente o que dizer. Porque, normalmente nós sabemos pedir socorro quando alguém nos machuca, mas é muito mais difícil pedir socorro quando fomos nós que machucamos alguém. Então talvez exista alguém aqui pensando: eu não tenho direito de pedir ajuda. Eu provoquei isso. Eu causei essa dor. Eu destruí algo que era precioso. E talvez essa pessoa esteja diante de ti, carregando uma culpa que ninguém mais consegue ver. Pai, tu sabes exatamente aquilo que aconteceu. Tu sabes o que foi feito. Tu sabes aquilo que foi escondido. Tu sabes as escolhas, as mensagens, as conversas, os limites atravessados. Tu sabes também da dor provocada na outra pessoa. Nada precisa ser diminuído diante de ti. Nada precisa ser maquiado. Então hoje nós não pedimos uma graça que finja que nada aconteceu. Pedimos a graça que consegue entrar exatamente onde tudo aconteceu e começar
uma transformação verdadeira. Pai, dá coragem para assumir responsabilidade, sem desculpas, sem transferir culpa, sem manipular, sem usar as falhas do outro para justificar as próprias escolhas. Que essa pessoa consiga dizer diante de ti: eu errei. E que depois de dizer isso, consiga também perguntar: quem eu preciso me tornar agora? Senhor, mostra as raízes, mostra os padrões, mostra aquilo que estava escondido dentro do coração, a necessidade de validação, a falta de limites, a mentira, o medo, a carência, a impulsividade, a imaturidade ou qualquer outra coisa que precise ser vista, não para justificar, mas para transformar, porque ela não quer apenas sentir menos culpa, ela quer viver diferente. Pai, eu também te peço pela pessoa que foi ferida, mesmo que ela nunca ouça esta oração, cuida dela! Porque enquanto alguém aqui pede restauração para si, existe talvez outra pessoa tentando juntar pedaços da própria confiança. Traz cura, traz pessoas seguras, traz sabedoria e dá a ela liberdade para escolher seus próprios limites e seu próprio caminho. Que ninguém use teu nome para pressioná-la a voltar. Que ninguém transforme perdão em obrigação de reconciliação. Que a decisão dela seja respeitada. E, se houver uma reconstrução desse relacionamento, que não seja uma reconstrução apressada. Que exista verdade, transparência, paciência, mudança real. Que a confiança seja reconstruída não por promessas grandes, mas por pequenas atitudes consistentes ao longo do tempo. E se o relacionamento não puder ou não quiser continuar, dá força para aceitar essa realidade sem abandonar o processo de transformação. Pai, talvez essa seja uma das orações mais difíceis. Eu aceito que algumas consequências não estão sob meu controle. Ensina essa pessoa a fazer essa oração. Ela controla suas escolhas de agora. Não controla a decisão de quem foi ferido. Ela pode pedir perdão, não pode exigir perdão. Pode demonstrar mudança, não pode exigir confiança. Pode oferecer reparação, não pode controlar o resultado. Dá humildade para aceitar isso. Senhor, lembra essa pessoa de Pedro, não porque a história dele seja igual à dela, mas porque ele também conheceu a vergonha de olhar para trás e desejar ter escolhido diferente. Ele também chorou amargamente. Ele também precisou descobrir se ainda havia um caminho depois da falha. E havia, tu o encontraste novamente. Tu falaste com ele. Tu o chamaste de volta para uma vida de propósito. Então encontra essa pessoa também. Talvez ela esteja escondida por dentro. Talvez continue frequentando a igreja. Continue trabalhando. Continue sorrindo, mas por dentro ainda esteja naquele pátio ouvindo o galo cantar. Pai, tira essa pessoa do pátio, não para esquecer, mas para continuar. Leva menos até a praia, até o lugar onde Pedro descobriu que a falha não precisava ser a última conversa. Que ela consiga perceber tua presença novamente, que consiga orar novamente, que consiga abrir a Bíblia sem sentir que todas as palavras são acusações. Que consiga entrar na tua presença sem imaginar que tu estás apenas esperando uma oportunidade para condená-la. Tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ensina essa pessoa a compreender a diferença entre tua correção e a voz da condenação. Tua correção diz: venha para a luz. A condenação diz: esconda-se. Tua correção diz: mude. A condenação diz: você nunca vai mudar. Tua correção produz vida. A condenação produz desespero. Que ela aprenda a reconhecer tua voz. Pai, para quem precisa procurar ajuda, dá coragem. Que não exista orgulho, que não exista vergonha impedindo um processo sério. Coloca profissionais preparados no caminho, pessoas maduras, conselheiros sábios, gente que não passe a mão sobre
o erro, mas que também não transforme essa pessoa no erro para sempre. Senhor, e existe talvez uma parte ainda mais difícil. Ensina essa pessoa a receber teu perdão. Ela já pediu tantas vezes, talvez centenas, mas continua tentando pagar sozinha. Continua se castigando, continua acreditando que sofrer mais vai provar que está arrependida. Mostra que a autopunição não acrescenta nada à cruz, que ela não precisa destruir a própria vida para demonstrar que entendeu a gravidade daquilo que fez. Ela precisa mudar, ela precisa crescer, ela precisa reparar aquilo que puder, ela precisa viver na verdade, mas ela também precisa receber graça, porque sem graça até o arrependimento vira uma prisão. Pai, eu te peço, restaura o coração, não simplesmente o relacionamento, o coração. Restaura a verdade, restaura a integridade, restaura a capacidade de amar sem esconder, restaura a coragem de conversar antes que problemas se transformem em abismos. Restaura limites, restaura maturidade, restaura aquilo que precisa existir dentro dessa pessoa, para que ela nunca mais precise voltar ao mesmo lugar. E se um dia ela olhar para trás, que não diga que bom que aconteceu, porque talvez nunca seja bom, mas que possa dizer: Deus não deixou aquilo me destruir para sempre. Eu aprendi, eu mudei, eu amadureci, eu me tornei mais verdadeiro. Eu conheci a graça de um jeito que antes conhecia apenas em teoria. Senhor, o passado não pode ser reescrito, mas o próximo capítulo ainda não foi vivido. Então coloca nas mãos dessa pessoa coragem para escrever diferente, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, uma verdade de cada vez, um limite de cada vez, um passo de cada vez. E quando a vergonha disser: você é aquilo que fez, lembra, você é alguém responsável pelo que fez, mas não precisa permanecer para sempre quem era quando fez. Que a mudança seja verdadeira, que o arrependimento produza fruto, que a graça produza humildade e que o futuro não seja construído sobre esquecimento, mas sobre transformação. Pai, onde existe culpa, traz arrependimento. Onde existe arrependimento, traz mudança. Onde existe mudança, traz esperança. E onde existe uma pessoa convencida de que não existe mais futuro, acende novamente uma pequena luz, só a suficiente para dar o próximo passo. Em nome de Jesus, amém. Talvez você ainda tenha muito caminho pela frente. Talvez existam conversas difíceis, talvez existam consequências, talvez existam lágrimas, talvez existam coisas que você ainda precise admitir, mas não saia daqui tentando descobrir hoje como serão os próximos 10 anos da sua vida. Comece pelo próximo passo verdadeiro. E lembre disso, a graça não diz que o que aconteceu não foi grave. A graça diz que, mesmo sendo grave, não precisa ser o fim. Se essa é a oração que você precisava fazer hoje, escreva nos comentários: Deus, restaura o meu coração. E guarde essa frase. Você não consegue mudar o capítulo que já escreveu, mas com Deus pode escolher quem estará escrevendo os próximos. Aqui é o Refúgio 247, um lugar para voltar, respirar e encontrar Deus até nos capítulos da vida que você gostaria de apagar. Que Deus te dê coragem para assumir, humildade para reparar, força para mudar e fé para receber a graça que você não consegue dar a si mesmo. Que Deus te abençoe. Mesmo que você não possa recuperar tudo o que perdeu, não precisa perder também a possibilidade de se tornar alguém novo.